te engrandecemos, Senhor. Te damos todo louvor. Erga suas mãos e adore. Agradeça a Deus por você estar na presença dEle. Agradeça a Deus por essa pandemia que está passando, que você está aqui, pode adorar a Deus de novo, porque o Senhor te guardou. Seja grato. Nossa família não foi tocada, nós não fomos tocados. Temos motivos para agradecer ao Senhor. Passou, estamos aqui de novo. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos por esta reunião, porque a tua palavra diz que onde tem 2 ou mais em teu nome, ali o Senhor está. Nós te agradecemos porque podemos retomar a nossa vida ao normal, porque o Senhor guardou, porque o Senhor supriu. Nós te agradecemos, nós te honramos, Senhor, te damos todo louvor. Nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, invencível. Outro como tu, não adianta o que os homens tramam, não adianta, Senhor, o que os satanistas tramam, não adianta, Senhor, o que o diabo trama. O Senhor é que tem o controle da situação, o Senhor tem o controle da história, o Senhor tem o controle de nossas vidas, e nós estamos aqui, Senhor, até o dia que o Senhor disser, até o dia que Jesus voltar. O Senhor tem o tempo determinado para todas as coisas. Engrandecido seja o teu nome, pois o Senhor é o Rei do universo, o Senhor é o dominador de todos os povos. Adore ao Senhor, eu quero ouvir sua voz. Você pode fazer mais do que isso. Eu acredito que você pode fazer mais do que isso. As pessoas tentavam invadir o palco, que as pessoas tentavam invadir, cortar ali a coluna de vigilantes e entrar, ver os artistas. Eu acredito que diante do Senhor nós podemos fazer melhor do que isso. Senhor, nós te agradecemos. Mostre entusiasmo, mostre prazer pela presença de Deus. Peça para que o Senhor restitua em você a alegria da salvação, a alegria da presença dEle. E nós te damos louvor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, te entronizamos como Rei, como Senhor de Piraju. Nós engrandecemos o teu nome, nós colocamos o Senhor como Senhor e Deus desta igreja. Nós entregamos o domínio desta cidade em tuas mãos, entregamos o domínio das nossas vidas nas tuas mãos, entregamos o domínio desta igreja nas tuas mãos, porque nós reconhecemos, Senhor, que não há outro como tu. Nós te exaltamos, nós te honramos, Senhor Deus, colocamos a nossa vida sobre o teu altar, colocamos a nossa família sobre o teu altar e dizemos: reina, Senhor, reina sobre nós, venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és justo, tu és o Rei das nações, Senhor dos senhores, aquele que vive, aquele que é a razão de nossa existência, o motivo do nosso louvor. Como não te adorar, Senhor? Como não estar apaixonado por ti? Senhor, tu és mais importante do que o ar que nós respiramos, é mais importante do que a própria vida, Senhor. Oh meu Deus, tu és tudo para mim, tu és tudo para nós. Magnífico, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Sentem-se na presença do Senhor. É bom demais ver a igreja reunida aqui de novo. E diga-se de passagem, hoje a igreja está lotada. Fico muito feliz por isso. Calor, pandemia acabando, o Senhor colocando todas as coisas em ordem. Aliás, sempre estiveram em ordem, porque Deus tem o controle e tem o domínio de todas as coisas. O Senhor apenas, eu acredito que fez uma recessão ali para ajustar os pontos. Talvez os satanistas, talvez os iluminatis, talvez aqueles aliançados com o diabo, ou até mesmo com o governo mundial, ou sei lá o que mais, pensem: nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar as coisas, vamos enfraquecer a igreja, vamos matar 1/3 da população, ou sei lá o que mais que eles tramam. Mas o Senhor é que tem a resposta, o Senhor é que diz o que deve ser feito. E nessa quarentena aí pudemos ter mais tempo de oração, pudemos ter mais tempo de estudo da palavra, pudemos ter mais tempo com nossas famílias, ganhamos uns quilinhos, né, porque ficamos em casa. Um dia eu comecei a ganhar uns quilos, um cara falou para mim: pô, mas você está trabalhando, como é que você está engordando? Falei: eu estou trabalhando, mas a mulher está em casa, né, então você chega em casa, tem pudim, tem lasanha, sempre tem alguma coisa diferente, você acaba engordando querendo ou não. Mas enfim, o Senhor tratou conosco e a gente está vendo tudo isso passar. E a gente está vendo aqui um recomeço, e acredito que voltamos
mais apaixonados pelo Senhor ainda, porque agora a gente percebeu o valor de muitas coisas que não percebia. Muitas coisas que eram corriqueiras, como vir na igreja, como adorar. Muito obrigado. Coisas do tipo. Sentimos a falta. E hoje estamos aqui novamente para buscar a presença do Senhor, para buscar a palavra. E graças a Deus por isso, que é um novo tempo na nossa vida. E novo tempo, eu já falei isso, eu sempre tive a tendência de achar que novo tempo era só coisas boas, era coisas felizes. Ah, é um novo tempo, eu sou garoto, agora eu sou de maior, eu posso tirar carta de habilitação. Ah, agora eu posso trabalhar e ter meu próprio dinheiro. Mas aí você vai ficando mais velho, você vai ver que novo tempo traz responsabilidades. Por exemplo, você casa, aí você não tem mais só você. Você tem esposa também para sustentar, para dar conta da casa, de uma família. Você tem filhos, aí você tem uma pessoa para você sustentar, para você dar cobertura, para você orar. E por aí vai. Novo tempo requer novas atitudes, requer novas responsabilidades. E é isso que estamos vivendo hoje, eu acredito. Um novo tempo. O Senhor me deu uma palavra no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Às vezes, quando a gente vai procurar uma palavra, a gente quer fugir de determinados assuntos, para até não dar a impressão que, prega uma coisa só. A gente poderia, eu poderia, creio que qualquer pregador aqui poderia, fazer vários estudos. A gente poderia falar sobre a geração pré-adâmica e discorrer vários temas sobre isso. Poderíamos falar sobre os nefilins, poderíamos falar sobre o livro de Enoque, e por aí vai. Mas o Senhor, Ele nos leva a pregar aquele que é colocado em nosso coração. Pregar não é dar uma aula, ainda que uma aula seja boa. E se aguçou sua curiosidade saber sobre a geração pré-adâmica, procure Geração Pré-Adâmica, Josué Irion, que ele tem um estudo bem legal. Se aguçou sua curiosidade sobre os nefilins, ou procure as eras mais primitivas, você vai saber sobre os dois. Da situação. Mas eu quero falar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração e que tem levado eu a clamar. E que é o que Ele põe no meu espírito também para passar para a igreja. Quando a gente traz uma mensagem, nós não estamos acima daquilo que estamos falando. Mas vivemos aquilo, o Senhor trata conosco e nós tentamos passar para as pessoas. Joel 2,12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Na verdade, eu estava procurando uma outra tradução, essa Bíblia minha aqui, revista e atualizada, é outra tradução, mas tem uma que diz, volte-se a mim, que é o que o Senhor falou comigo. Nós precisamos começar a voltar aos nossos princípios em Deus. O princípio da igreja, se você for uma pessoa, eu sempre falo sobre isso, se você é uma pessoa que você estuda a história, e é muito interessante você estudar a história da igreja, você vai ver que é um princípio poderoso, de pessoas amando ao Senhor, de pessoas sendo fiéis até a morte, a ponto do cidadão negar a vida pelo reino de Deus, negar a família, de pessoas serem torturadas, serem lançadas na cova dos leões, na arena dos leões, ou melhor, sendo queimadas vivas, tendo suas casas destroçadas, suas famílias agredidas, tudo em nome do Senhor. Foi um princípio tremendo. Você vai ver que eram pessoas de oração, mesmo não apenas na igreja primitiva, mas no decorrer dos anos. Tem um homem aqui, eu não lembro o nome dele, mas era intercessor de Charles Finney, que quando Charles Finney ia fazer uma cruzada ou uma campanha numa determinada cidade, ele ia alguns dias antes, umas 2 semanas pelo menos, e passava lá orando e jejuando, até que a presença de Deus se manifestava. E quando iam fazer a cruzada, milhares de pessoas se convertiam, se arrependiam, se convertiam de verdade. Jonathan Edwards, não sei falar muito bem o nome dele, mas
Orou por 3 dias, de maneira intensa, antes de pregar pecadores nas mãos de um Deus irado, e as pessoas se arrependeram, as pessoas sentiram o cheiro do inferno, ali agarravam nas suas cadeiras, pedindo perdão, pedindo misericórdia a Deus. A origem e a essência da igreja. Aí você vai falar, mas isso foi no passado. Um dia eu falei sobre esse pregador aqui com um pastor lá da denominação dele, e ele me disse, mas é que a cultura da época, né? O povo tinha lá as suas superstições, então quando ele falou, as pessoas tinham lá a sua mentalidade e acabaram vendo coisas. Mas não é. Essa foi a realidade, assim viveram os primeiros discípulos, assim viveram aqueles os reformadores, aqueles que fizeram a história da igreja. De maneira intensa, de maneira radical, de maneira extravagante. Pessoas que estavam dispostas a morrer pelo Evangelho. Pessoas que estavam dispostas a dar a sua vida pela causa. Que não se importavam o que ia passar. E em resposta a isso, em resposta a esse tempo de consagração, de busca, de oração e de jejum, o poder de Deus se manifestava. A igreja era uma igreja forte, a igreja era uma igreja poderosa. Eu vivi bem pouquinho do tempo em que a igreja ainda era poderosa, mas eu peguei um tempo em que os cristãos eram considerados gente chata, gente porque pregavam o evangelho, porque condenavam o pecado. Eu vivi um pouquinho, bem pouco mesmo, da época em que os cristãos iam para a igreja com a Bíblia, que iam nas reuniões de oração, que só falavam em Deus, que incomodavam no seu trabalho, porque falavam de Jesus para as pessoas, que criticavam quem estava em pecado, que quando você chegava, fala nada aí perto daí não, que esse daí é chato, esse é crente. Eu peguei um finalzinho dessa época aí. Eu me converti em 97, aliás, semana que vem faço aniversário de batismo. 15 de setembro de 1997, eu me batizei. E peguei o finalzinho dessa era. Aí depois o diabo usou uma estratégia muito interessante. Que é, eu creio, até uma estratégia militar. Fez as pazes de paz. Não é assim? O nosso governo, lá dos anos 60, 70, que era considerado um governo opressor, ainda que hoje eu não acredite muito nisso, eu acredito que as pessoas que reclamavam do governo pessoas que buscavam coisas erradas, mas era considerado lá um governo que tinha polícia na rua, que tinha mão de ferro, que era bravo. As pessoas se manifestavam, os artistas iam na rua, os militantes, guerrilheiros, enfim, tinham várias oposições ao governo, porque não aceitavam a repressão, a opressão, ainda que, eu volto a repetir, eu não vivi essa época. Eu acredito que a repressão era para quem fazia coisa errada. Mas, enfim, as pessoas não aceitavam a repressão. Aí, finalzinho dos anos 90, começo de ano 2000, veio um governo mais esperto. Vamos fazer as pazes com o povo aqui, que a gente rouba eles, a gente rouba, a gente faz tudo de errado e ninguém fala nada. Porque a gente faz acordo de paz. A gente dá um auxíliozinho aqui para o pessoal, a gente facilita o cara entrar numa faculdade, mas não facilita ele aprender, mas ele pensa que vai estar aprendendo alguma coisa, facilita passar de ano na escola, ninguém mais repete, mas pensam que estão aprendendo. Enfim, a gente dá condições para eles comprarem casa, carro e ficam devendo para nós o resto da vida, faz um acordo de paz. E a maioria das pessoas fica quieta por muitos anos. Até que Deus levantou uma geração aí, um povo que clama, um povo que busca, e Deus tem mudado a sorte da nossa nação. Mas foi assim que o diabo fez com a igreja. Fez acordos de paz. Eu falei que eu me converti em 97 e eu vi uma profecia do pastor Morris Cerulo, quando ele dizia que nos próximos 4 anos ia se converter muita gente e o Brasil se tornaria uma nação evangélica. A ponto que uma revista mundana colocou lá, Brasil, nação evangélica. E muitos de nós aplaudiu. Mas ela não estava elogiando. Ela estava, sim, alertando para o pessoal lá de fora, está se tornando uma nação evangélica. É gente que não consome álcool, ou consome muito pouco, que não consome pornografia, pelo menos não deveria consumir, que não consome drogas, enfim, o comércio aí vai complicar. Então foi feito aí o acordo de paz. O diabo levantou uma geração que não é perseguida. Ninguém nos persegue, não é verdade? Ninguém mais tira sarro da gente, ninguém tira mais zoa com a gente, ninguém mais desrespeita, ninguém mais persegue a igreja por ser cristão. Passamos a ser respeitados. Passamos a ser tolerados em qualquer lugar.
E com isso também nos calamos. Porque a natureza humana é essa. Quando você é reprimido, você aguça o seu instinto ali de sobrevivência e você quer fazer algo. Agora, quando está tudo em paz, estamos suave. Para que nós vamos pregar? Para que nós vamos querer encrenca? Para que nós vamos querer treta? Não é verdade? Você está tudo tão pacífico. E nessa brincadeira, nos tornamos uma igreja morna, nos tornamos uma igreja fraca, nos tornamos uma igreja débil. E se você ouvir aí alguns pregadores que conhecem a igreja no mundo afora, pastor Josué Irion, por exemplo, numa de suas mensagens, ele fala, você vai na África ou na Ásia, você vê uma igreja poderosa. Porque você vê o Islã entrando dentro da igreja e matando e torturando pessoas, mas eles servem a Deus. Países comunistas servem a Deus. Eles dizem, nós servimos a Deus como se fosse o nosso último dia, porque nós não sabemos se teremos um outro dia amanhã. Então vamos fazer o melhor hoje. Eu não posso pecar. Não tem chance da pessoa se prostituir, da pessoa roubar, da pessoa enganar, da pessoa mentir. E ir para o inferno é complicado, né? Então uma igreja forte. Agora vem do nosso lado. Ele diz, há uma igreja débil, há uma igreja fraca, há uma igreja morna. Há cristãos que não têm vida de oração, há cristãos que não têm vida de jejum, há cristãos que não têm comunhão com a palavra. Aí você fala para mim, você está acima disso? Não, infelizmente eu não estou. Nós estamos juntos, estamos no mesmo barco. A questão é que está na hora da gente ver, puxa, será que o nosso barco vai afundar aí? Vamos começar a jogar a água desse barco aqui? Vamos começar a arrumar alguma coisa para tapar esses buracos aí para não afundar? Porque a nossa situação, se nós estudarmos o que a palavra diz sobre o que é a igreja, se nós estudarmos o que os cristãos que escreveram a história da igreja foram, nós estamos muito no propósito de Deus. Nós que ministramos no altar, nós pregadores, ministros de louvor, pessoas que cuidam das crianças, pessoas, enfim, que cuidam do som. Quantas horas por dia nós oramos antes de ministrar? Quantos dias nós jejuamos antes de fazer alguma coisa para o Senhor? As pessoas aqui, o povo, daqui a pouco eu vou chegar no povo, porque o versículo de Joel fala, para congregar, para chamar toda a congregação. Quanto tempo nós tiramos de jejum, de oração? Senhor, manifesta. Senhor, eu preciso da tua presença, eu quero ver o teu poder. Senhor, eu quero ver almas salvas. Não é? O termômetro da igreja é a salvação de almas, para saber se a igreja é sarada ou se a igreja é doente. Porque um corpo que não cresce é um corpo que está doente. E se nós temos tanta dificuldade de expressar a nossa fé lá fora, de falar para as pessoas que estão lá no mundo, que elas vão para o inferno se não conhecer a Cristo, que elas vão para o inferno se não se arrependerem. Se nós temos tanta dificuldade, nosso coração não dói, quando nós vemos pessoas morrendo, tem coisa de errado conosco, não tem? Esses dias morreu uma pessoa aí, que eu conheci ela e não preguei o evangelho. Eu achava ela descolada demais para pregar o evangelho para ela. Jeitão de roqueira, toda cheia de tatuagem e tal, falava na gíria, era uma pessoa chique, bonita. Eu falava, nossa, mas eu sou aqui o cara de trabalho aqui dessa empresa aqui que eu estou trabalhando. Quem sou eu para pregar o evangelho para essa pessoa? Não vai nem me ouvir. Mas ela morreu, e agora? Agora eu não tenho mais chance de pregar para ela. Esses dias eu preguei para um, passou uns 15 dias, morreu. Falei, graças a Deus que eu preguei, né? Pelo menos escapou ali. Se não se converteu, porque não quis. Mas por que não fazemos? Porque nós temos dificuldade. Nós temos perdido a consciência da eternidade. Nós temos perdido a consciência de que isso daqui é passageiro. O Senhor, Ele nos abençoou. Eu sempre falo isso. O Senhor nos abençoou tremendamente. É maravilhoso o que o Senhor tem feito. Nós temos boas famílias, nós temos boa casa, nós temos bons empregos. Tudo isso é fantástico. Só que tudo isso faz com que nós o enxerguemos aqui. Nós enxergamos o hoje. Nós estamos preocupados. Por exemplo, eu estou preocupado em terminar de construir a minha casa. Eu estou preocupado com o meu trabalho. Você talvez tenha preocupações assim. Estamos preocupados às vezes com a igreja, mas nós esquecemos que existe uma eternidade. Com ou sem Deus, que existe uma nova Jerusalém ou que existe um lago de fogo. Nós esquecemos que tem pessoas que moram junto conosco, ou da nossa família, que estão a caminho do lago de fogo. E se nós não intervirmos, eles vão ir para lá. Nós esquecemos que tem gente dentro da igreja que está indo para o inferno. Eu vejo muitos cristãos que vivem com o pecado com uma paz
sobrenatural, que peca como se fosse, nossa, pequei. Bati o dedão aqui, ó, tá suave. Eu lembro de um pregador que ele dizia que ele não podia ficar calado quando ele via milhões de membros de igreja indo para o inferno. E eu pensava, né, a igreja no país dele é terrível, porque quando eu conheci ele, eu ainda estava pegando esse finzinho aí da época que eu falei que os cristãos eram fervorosos. Mas hoje eu vejo que a igreja na nossa nação não é muito diferente. Nós vemos um escândalo aqui, um sacerdote rouba milhões, um outro manda matar não sei quem, um outro ameaça mas não sei quem, um pastor faz isso, um irmão faz aquilo, um deputado, sei lá o quê, empresário, um político recebe uma propina e agradece a Deus pela propina. Que maravilha, é tão tremendo ver essas coisas, porque falta temor de Deus na igreja, porque falta uma igreja poderosa. Esses dias eu ouvi uma pregação em que o pastor Josué falava o seguinte: na minha época, quem estava em pecado nem ia para a igreja, porque sabia que se fosse, tinha um profeta lá para falar, para revelar, para incomodar. Agora está tudo tranquilo. Muitas vezes até falamos sobre o pecado, mas aquilo que falamos não abala ninguém. As pessoas pecam de maneira tranquila e toca a vida. E na semana seguinte, peca de novo, se arrepende de novo e caminhamos. Eu tenho visto pessoas de Deus, pessoas, olha, isso daqui eu não tenho nem palavras para dizer, mas eu tenho visto mestres na palavra, que eu seguia, que eu ouvia suas mensagens e ouço ainda, porque tem boas palavras, fazendo agora estudos para, como que se diz, legalizar pecado. O cidadão vai, cai em adultério, se separa e quer começar um novo casamento, mas ele não se humilha diante de Deus, ele não se humilha diante da igreja, então ele pega, ele arruma toda uma base bíblica para justificar o seu pecado. Um outro está fazendo um estudo em que ele vai falar, graças a Deus eu acho que não fez, porque eu sigo ele no YouTube, não ouvi ele pregar mais sobre isso, mas eu vou falar sobre José e a filha do sacerdote, sobre Moisés e a filha do sacerdote de Midian, em que prova que cristãos podem se envolver com pessoas mundanas, com pessoas aliançadas com as trevas, e que não vai ter consequência nenhuma. Mas ele se esquece de Acabe e Jezabel, ele se esquece de Sansão e Dalila, ele se esquece quando a Bíblia diz que se você se faz aliança com os moradores dessa terra, eles vos serão por espinhos nos olhos. Ele esquece de quando Paulo diz, não vos coloquei sobre um jugo desigual. Mas buscamos uma base bíblica aqui para amenizar a minha consciência. Tudo isso mostra o quão afastado estamos do Senhor. E mostra a falta de maturidade com relação à eternidade. Ontem eu vi um filme muito interessante. Eu estava lá bem cansado, só o pó da rabiola, com dor de cabeça, derrubei um caco no pé, acho que coetei uma veia que está doendo para arrebentar, estou mancando até agora. Fui assistir um filme para dar uma relaxada. E era um soldado islã conversando com um soldado americano. E o islã dizia para o americano o seguinte, um comandante islã conversando com um capitão americano, ele dizia assim, vocês, lá do Ocidente, vocês enxergam o hoje, por isso vocês temem pelas suas vidas. Nós, no Oriente, nós enxergamos o pós-vida, nós temos promessas de uma eternidade, nós temos uma promessa de uma vida depois dessa. Por isso nós lutamos, morremos e batalhamos. Lá explodimos, bomba, metralhamos meio mundo, a gente não teme a morte porque a gente sabe que tem um paraíso esperando por nós. Olhei e falei, puxa vida, me dá até vergonha ouvir uma coisa dessa. Um servo do diabo, um suicida, pensando num paraíso que ele tem. E nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a palavra, e nós nem sequer se preocupamos mais em saber do céu. É como se a gente tivesse comprado lá o nosso passe quando recebeu Jesus e está por aí mesmo. Então nós precisamos retomar a nossa cultura, porque tem se tornado a cultura mundana cada vez mais influenciando a cultura cristã, ao invés de nós como cristãos influenciarmos esse mundo. Nós precisamos fazer, vamos dizer assim,
Não sei se um check-up seria a palavra correta, mas precisamos nos fechar para balanço, nos colocar diante do Senhor. Eu sei que nessa pandemia a gente orou, a gente jejuou, eu sei que a gente fez isso, mas precisamos fazer ainda mais, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais agressiva. Esses dias eu conversava com minha esposa, eu estava jejuando e orando, e eu falava para ela, olha, eu jejuei e eu orei, e eu achei que eu ia me sentir bem depois disso. Mas pelo contrário, eu me sinto pior ainda, porque eu começo a ver coisas que me incomodam mais ainda. Coisas que até então eu não via, mas parece que depois que eu começo a jejuar e começo a orar, os meus olhos começam a se abrir. E coisas que até então não incomodavam, começam a incomodar. E coisas que eu achava que eu estava bem, eu vejo que eu não estou. Não dá para viver desse jeito. Nós precisamos ter intensidade diante do Senhor. Nós precisamos ter agressividade, vamos dizer assim, sermos mais violentos. Jesus disse que o reino de Deus é tomado por força. Precisa-se ter mais força. É diferente quando você vai a uma academia e você quer apenas se manter em forma, e quando você quer ser um campeão. É totalmente diferente. Mike Tyson dizia, eu levanto 4 horas da manhã para treinar, porque os adversários não estão treinando nessas horas. Mas se eu descobrir que tem um que levanta às 4, eu levanto às 3:30, levanto às 3, porque eu quero ser. Aí alguém diz, ele tem sorte, ele é encrenqueiro. Não, tem tantos encrenqueiros nesse mundo que só apanham. Mas ele foi um campeão, porque ele treinou, porque ele teve intensidade. Agora, se você só quer ir lá para manter sua forma, ou para dizer que faz, enfim, se você quer, o que você quer diante de Deus? Quer ser uma igreja apenas? Ah, domingo à noite eu estou lá para ser visto? Ou para cumprir com a minha religião? Domingo de manhã não tem mais, mas quando tinha eu estava. Eu sou um cristão, vou na igreja domingo, dou meu dízimo, ou minha oferta. Sei lá, tem alguns princípios da palavra. Ou você quer ser alguém que traz a glória de Deus, que traz a presença de Deus? Nós nunca vamos conseguir manifestar a glória de Deus se nós não tivermos uma vida de intensidade, de jejum e de palavra. Nunca vamos conseguir. Isso é uma utopia, isso é um sonho. Falamos em tocar as nações. Anos e anos ouvimos sobre tocar nações, mas se não tocamos a nossa própria vida, se não tocamos a nossa própria família, se pessoas da nossa família não conhecem o Evangelho e nós estamos calados, se não temos um tempo lá de arrependimento diante de Deus, um tempo de quebrantamento, se não levantamos 1 hora mais cedo ou não vamos dormir 1 hora mais tarde. Ah, mas é difícil. Sim, mas como vamos oferecer para o Senhor um sacrifício que não nos custe nada? É difícil jejuar enquanto trabalho. Concordo que é difícil. Ainda mais eu que às vezes subo nas alturas, imagino que você tem uma tontura lá no alto, a 10 metros de altura. Mas como que nós vamos oferecer para o Senhor um sacrifício que não nos custe nada? Como que nós vamos tocar o céu, assim querendo levar tudo de boa? Nós precisamos olhar aqui, olhar a história da igreja, olhar a história de Jesus como homem, não como filho de Deus, mas como homem. Ele teve que orar e jejuar, e ele teve que se envolver com a palavra, para começar seu ministério, para manifestar a glória. E jejuou bastante, hein? Só no primeiro jejum, 40 dias, no deserto e ainda sendo tentado pelo diabo. Olha que situação. Ele, filho de Deus, para cumprir seu ministério, imagine eu e você, o que nós precisamos. O apóstolo Paulo, ele diz, eu pretendia ver vocês aí, falando para os seus discípulos, mas o diabo me impediu. Agora, se o diabo faz oposição e ao apóstolo Paulo, consegue impedir ele de fazer uma determinada coisa, e nós? Como será que está a nossa vida diante de Deus? Paulo, ele fala a respeito das credenciais do seu ministério. Fui perseguido pelos judeus, fui perseguido pelos gentios, fui espancado pelos romanos, passei dias em vigílias, passei dias em jejum, passei por naufrágio, passei por violência, passei por privações, e em todas as coisas eu aprendi a estar bem. Nos dias de hoje, ninguém quer passar por nada disso, quer apenas ser abençoado. E ainda, graças a Deus que no nosso meio não tem isso, mas tem muitas igrejas que ainda, ou se alguém não cumprimenta na rua, ainda é perigoso se desviar.
Quais são as credenciais do nosso ministério? O que nós provamos que servimos a Deus? Que jeito? Será que estamos dispostos a irmos com o Senhor para a prisão e para a morte? Será que faremos como o apóstolo Paulo aqui? Perder tudo pelo Senhor? Paulo ele fala, eu reputei tudo por esterco, por causa do evangelho eu perdi tudo. Mas nós não queremos perder nada, nós não queremos perder a novela favorita, nós não queremos perder o canal no YouTube, nós não queremos perder as redes sociais, nós não queremos perder tempo, não queremos perder nada para o Senhor. Nós olhamos o Senhor como se Ele fosse o segundo plano. Você já viu aquela pessoa que tem uma prioridade na sua vida? E que ela pode deixar todas as coisas, mas aquilo que é a prioridade não deixa. O músico, por exemplo, ele pode ficar sem fazer um monte de coisa, mas não deixa de tocar seu instrumento. Uma pessoa que gosta de treinar, fica sem fazer um monte de coisa, mas não para de ir para a academia. E aí para a presença do Senhor é o contrário, né? Nós deixamos a presença do Senhor para qualquer outra coisa. E queremos achar que um dia o poder de Deus vai se manifestar. Eu tive um sonho uma vez, eu já contei aqui, quando a igreja fazia 20 dias de oração, e eu sonhei que fomos arrebatados. E que eu cheguei lá no céu, eu falei, não, mas está errado isso daqui. Eu esperava que existiria um avivamento, eu esperava que Deus ia ver pessoas salvas, eu esperava um monte de coisa e não aconteceu. Aí Jesus disse, eu tinha tempo para buscar a igreja. Era para você ter feito isso, era para você ter produzido isso. Você não produziu, ficou esperando, seu tempo acabou. E sabe o que eu começo a perceber? Que o tempo está passando. Quando você é menino lá, que Deus te faz o chamado, e você tem 14, 15 anos, seu tempo pela frente. Agora, quando você está chegando aos seus 40 anos, e você vê que você não produziu aquilo que você esperava produzir, você começa a ver que o tempo está acabando. E o que temos feito? Se o Senhor levasse você hoje, você morresse hoje, qual o legado que você deixou aí para as próximas gerações? Quantas pessoas você tocou? Quantas pessoas aqui? Se cada um de nós ganhasse uma pessoa por ano, em um ano a igreja estaria em dobro. Mas o que temos feito? Nós temos esperado. E eu percebi que a espera, muitas vezes, ela se torna nossa inimiga. Porque em tempos de espera, alguns, na ansiedade de que o tempo chegue logo, pega e entram em rebelião e fazem coisas erradas e perdem todo o seu tempo. E outros se acomodam e ficam bem tranquilos. Não vai acontecer, foi só um momento de emoção. Não foi um momento de emoção. O dia que Deus falou com você, o dia que Deus te fez um chamado, que te deu uma visão, não apenas o chamado de estar aqui na frente, mas Deus te deu alguma visão aí de que você tem que fazer para Ele, de um propósito para a sua vida. O dia que Deus te deu aquela visão, não mudou em nada o que Deus falou com o tempo. Apenas as nossas emoções aqui dão uma baixada. Mas precisamos retomar aquilo que o Senhor quer de nós. E o Senhor fala, Joel capítulo 2, ainda versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua câmara, sai a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, e orem, poupa o teu povo, Senhor. O Senhor está chamando aqui o povo, está chamando os sacerdotes, os líderes. Eu não gosto muito de usar essa palavra sacerdote quando eu estou falando da igreja, porque eu entendo que sacerdote é descendente de Arão, da tribo de Levi, circuncidado ao 8º dia, casado com uma mulher virgem, tem uma série de coisas para ser sacerdote. E nós somos gentios. Mas, aqui no contexto que eu creio que está falando sobre liderança, está chamando a liderança. Você que é ministro do altar, você que prega a palavra, você que adora, você que ensina as crianças, você que é líder do povo de Deus em alguma área, o Senhor está chamando você, acorda, filho, toma posição e chama os outros com você, chama, ele está falando, chamando todo mundo aqui. Sai o noivo lá da sua recâmara, sai a noiva lá do seu aposento, chama toda a congregação, vem, proclame um jejum, busca o Senhor, busca, entenda, sara a nossa terra, Senhor, sara a nossa vida, sara a igreja. Nós oramos, Senhor, sara o congresso, Senhor, muda os políticos, muda o Supremo
Mas esquecemos às vezes da nossa vida, esquecemos às vezes da igreja. Não manifestamos a glória onde estamos. Então o Senhor, Ele nos chama a nos congregarmos e buscarmos a presença do Senhor. Todos, como igreja. Eu sempre tive uma paixão para ver acontecer o que está acontecendo nos dias de hoje. Que é chegar o tempo da igreja. Nós aqui, os anônimos, pessoal daqui do interior. O interior, R mais forte. Nós aqui, o povo mais anônimo, fazendo a obra de Deus. Porque eu sempre via os grandes ministérios de louvor, grandes pregadores, mas eu sempre dizia, eu creio que vai chegar um tempo que é tempo da igreja fazer. Eu creio que todos foram chamados para fazer algo, eu creio que todos foram chamados para manifestar a presença de Deus. Eu sempre acreditei nisso, e hoje eu estou vendo o Senhor fazer isso. Você vai às vezes numa grande igreja, e você não sente a presença de Deus. Às vezes você vai numa igreja pequenininha, anônima, e ela está cheia. Você olha grandes ministérios entrando em escândalo, e você olha gente anônima fazendo a obra de Deus. Você vê que, graças a Deus, a internet acabou com aquilo lá, porque eu não aguentava mais ver cantor mundano, falido, vir para a igreja e gravar CD evangélico, pior de tudo, os outros comprar. Acabou esse comércio, acabou muitos comércios, acabou muitas coisas em que tinham estrelas. E hoje está chegando o tempo de todo mundo, cada um, aí no seu lugar, aí onde você está, de maneira anônima, fazer a luz de Deus brilhar. Fazer a luz de Deus se manifestar. A Bíblia diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você não pode pegar você tem que pôr ela em cima para iluminar tudo. Então está chegando o tempo de você brilhar e de você fazer a luz do Senhor se manifestar, onde quer que você esteja. Não precisamos encher estádios, até porque muitas dessas reuniões em que se enche estádios acabam não dando em nada. Não que eu seja contra, é bênção. Tudo que fazemos para o Senhor é bem feito, mas muitas vezes é apenas movimento e que não dá muita coisa. O que realmente faz a glória de Deus se manifestar é uma igreja se manifestando em glória. É uma igreja reconhecendo a necessidade que tem de Deus e buscando. Estude aí as histórias dos avivamentos e você vai ver que pessoas já não aguentavam mais e começaram a... Deus respondeu com fogo e Deus respondeu com poder. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. E eu quero terminar com esse... Lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão ouvirei e te removerei aí do teu lugar. Lembra onde você caiu? Lembra como era a sua vida aí, a primeira vez que Deus falou com você? Lembra do fogo do teu primeiro amor aí com o Senhor? E vê o que está te tirando da presença dEle. Vê o que está faltando. Vê onde você caiu. Alguns caíram aí na falta de tempo, que não tem mais tempo para o Senhor. Outros caíram aí no desânimo. O tempo está passando e não acontece nada. Alguns abriram concessão para o pecado e o pecado foi tornando mais endurecido, foi tornando mais um coração mais embrutecido diante do Senhor e já perdeu toda a sensibilidade e o amor pelo Senhor. Enfim, em algum lugar dessa caminhada nós fomos perdendo o nosso foco. Em algum lugar dessa caminhada perdemos o nosso foco e perdemos um pouco da nossa paixão para o Senhor. E o Senhor está nos chamando. Volta para mim, volta de todo o coração, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasga o seu interior diante do Senhor, chega diante dele e chora, coloca lá uma música, lá da época que Deus falava com você, uma mensagem, procura a Bíblia e chora diante do Senhor. Busca, fala, Senhor, eu quero de novo sentir a tua presença, Senhor, eu quero manifestar a tua glória de novo. Senhor, eu não aguento mais, o Senhor falou tanta coisa e eu não vi 5% ainda daquilo que o Senhor falou acontecer. Eu olho a história da Bíblia, a história do Novo Testamento, a vida dos apóstolos, dos evangelistas, e eu falo, não pode ser, tem algo mais para mim. Eu estudo a história, eu ouço pregadores como Jimmy Swaggart, como Josué Irion, Terry Osborne, Aimee McPherson. Eu olho e falo, não,
Por que o Senhor se manifestava para eles e não para mim? Você quer que eu fale por que o Senhor se manifestava para eles? Eu sei mais ou menos. T.L. Osborne, quando estava inquieto com a sua mesmice religiosa, ele fala que ele se trancou num quarto em jejum e oração e falou: não sai daqui enquanto Deus não falar comigo. E Deus falou, ele teve a visão e ele falou: a partir de agora eu vou ler a Bíblia e tudo que tiver escrito aqui eu vou praticar, da maneira que está escrito aqui. Vamos esquecer a religião, vamos esquecer o sistema. Às vezes nós falamos, nós somos antissistema, mas acabamos criando um outro sistema. A única diferença é que é um sistema diferenciado, um sistema que tem outro nome, tem nome de antissistema. Mas chegou o tempo de sairmos disso, se queremos ouvir o Senhor. Se trancar no quarto, buscar a presença de Deus, até Ele falar, até Ele mostrar o que Ele quer, até Ele tirar a gente dessa posição, até Ele cumprir o que está escrito na palavra, até Ele cumprir o que prometeu. Como diz Paulo, não é meu coração que se endureceu para vocês, é o coração de vocês que se endureceu comigo. Não é isso, não é o Senhor que não quer operar. A Bíblia diz, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa agir, os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados, e o pecado que eu falo não é apenas pecado de imoralidade, de indecência, mas a nossa carnalidade, a nossa dureza de coração, nos separa do Senhor e impede que o Senhor se manifeste. Você imagina se todos nós aqui nos manifestássemos em glória? Essa cidade já estava abalada, já estava salva, a nação estaria abalada, mas não nos manifestamos. Então, volte-se para o Senhor hoje, eu quero que você se coloque em pé. E tem um momento de oração e volto a repetir. Eu não estou pregando como quem está acima disso, como quem é o iluminado que está acima disso. Não, eu estou pregando como alguém que enxerga tudo isso e que necessita de uma mudança também e que quer essa mudança. Comece a buscar o Senhor, tenha um tempinho de oração aí, esses últimos minutos. Peça para o Senhor abrir os seus olhos, para que você veja aonde está falhando, para que você veja o que você tem perdido, para que seu coração seja quebrantado, para que haja novamente uma paixão pelo Senhor, para que o Senhor restitua a alegria da salvação. Era tão tremendo quando você via pessoas que tinham prazer pelas coisas de Deus, prazer em orar, prazer em jejuar, prazer em estar com os irmãos. E hoje parece que perdemos até o prazer de vir na igreja, perdemos o prazer pela palavra muitas vezes. Busca o Senhor agora, o Senhor conhece seu coração e você conhece a sua vida diante dEle. Ninguém está aqui para julgar ninguém, todos nós somos falhos, todos nós necessitamos desse momento com o Senhor. Ó Espírito de Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chama ao arrependimento, porque o Senhor nos chama para rasgar os nossos corações, Senhor, perante Ti. Ó Espírito de Deus, nós necessitamos, Senhor, nós somos falhos, somos duros de coração, Senhor, somos, Senhor, ruins por natureza, Senhor, e todo o nosso coração, todo o nosso desejo é para o mal, meu Deus. Mas eu peço, Espírito Santo, vem hoje, Senhor, vem falar com cada um, vem quebrantar cada coração, Senhor, vem quebrantar cada vida nesse lugar, Senhor, abrindo os olhos de entendimento de cada pessoa, para que cada pessoa enxergue a posição em que está e a posição em que o Senhor quer que seja. Senhor, todos nós sabemos disso, mas há uma diferença quando nós sabemos com a mente, e quando o Senhor toca no nosso coração, e quando o Senhor inquieta, e quando o Senhor incomoda, quando o Senhor vem e divide o peso do teu coração conosco. Por isso eu peço, Espírito Santo, vem nesta noite, divide o peso do teu coração conosco, divide, Senhor, a angústia do teu coração conosco, em nome de Jesus, para que nós possamos chorar, para que nós possamos gemer, para que, Senhor, possa nos incomodar essa situação que nós vivemos. Oh Espírito Santo, precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. O Senhor opera o querer e o efetuar, por isso opera em nós, ó Espírito de Deus, opera o arrependimento, opera o querer sair desta posição e opera o efetuar. Senhor, em nome de Jesus, que todas as prisões do diabo nesta igreja, na mente de cada pessoa, das pessoas que estão ouvindo pela internet, das nossas famílias, dos ministros aqui, todas as prisões do diabo sejam quebradas em nome de Jesus. Todos os demônios que
traz dureza de coração, todos os demônios que trazem sedução pelo pecado, todos os demônios que fazem perder o prazer pelas coisas de Deus, sejam amarrados, repreendidos, e nós expulsamos dessas pessoas em nome de Jesus. Vem com tua graça, Espírito Santo. Vem, Senhor, e renova em nós a alegria da tua salvação. Renova, Senhor, uma paixão por ti. Renova o prazer pela tua presença. Fala conosco. Desperta, Senhor, no meio da madrugada e fala. Traz arrependimento. Vem a vida de Deus sobre nós, Senhor, sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias. Traz o novo de Deus. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. E nós te agradecemos. Te agradeço por esse momento, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para um novo modelo de vida, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome eternamente, Senhor. Graças te dou. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. De águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Deus te abençoe, te dê uma semana poderosamente abençoada e até quarta-feira, amém? Deixa o rio fluir a partir da tua vida. Quero beber do teu rio, Senhor.